Sequências dificilmente conseguem ser melhor que o original. Extermínio 2, por exemplo, é um filme que poderia ter dado certo, até porque eles tinham a fórmula na mão lá do primeiro filme de Extermínio, mas eles não usaram essa fórmula. Fizeram ali dois adolescentes ou crianças idiotas que causaram a morte de centenas de pessoas. E o roteiro de Extermínio 2 realmente me entristece de tão burro e ruim que ele é. Então, raramente, sequências se sobressaem ao filme original, e aí vale algumas exceções, como, por exemplo, Sorria 2, que foi muito bom, Alien 2 também, Exterminador do Futuro 2. Algumas sequências realmente se destacam, mas a maioria é ruim. E aí eu fui assistir Extermínio o Templo dos Ossos com um pé atrás, imaginando que esse filme não seria tão bom, até porque o primeiro não foi um dos meus favoritos. Não desgostei, tá? Já falei um pouco mais sobre ele no meu vídeo que tá aqui, mas não achei um filme magnífico. Então as minhas expectativas pra esse filme Templo dos Ossos estava bem alinhada. E não é que esse filme é uma das raras sequências que conseguem ser melhor que o filme anterior, que o original. Então hoje vamos falar sobre Extermínio Templo dos Ossos, que já tá em exibição nos cinemas. Quero muito saber se vocês já assistiram ou se vão assistir, então coloca nos comentários. E o vídeo é basicamente aquele estilo que você já conhece, metade do vídeo aí do começo vai ser sem spoilers, da metade pro final com spoilers, e vai ser basicamente isso. E pra quem não me conhece, eu sou Matheus Amaral, falou de séries e filmes aqui, então se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e vamos falar de Extermínio. Bom, como eu disse, eu tava um pouco receoso com o Extermínio Templo dos Ossos, não só porque o filme anterior não tinha me agradado tanto quanto eu esperava, mas também porque a diretora dessa sequência é a Nia da Costa, que fez As Marvels, um filme que eu nem quero comentar aqui. Ela também fez A Lenda de Candyman, que eu particularmente gostei, mas é aquele filme que divide opinião, tem gente que odeia, tem gente que gosta, eu tô no time que gostou, mas por ela ter feito As Marvels, isso me deixou muito com o pé atrás. Porém, por incrível que pareça, ela fez um bom trabalho aqui. Esse filme, por exemplo, não é tão cult quanto os anteriores, que tinham ali toda uma visão diferenciada, que tentava ser mais conceitual. Não. Esse filme é muito mais pé no chão do que todos os outros, mas ainda assim ele consegue capturar a essência da franquia. E ele expande esse universo pós-apocalíptico cuidadosamente, fazendo com que esse filme seja muito importante pra tudo que a gente já viu até agora. E na trama aqui, nós vemos o Spike, que a gente conheceu no filme anterior, tendo que se unir ali a satanistas, que são conhecidos como Jimmies, e todos eles usam perucas iguais, e isso é muito bizarro, a gente até tinha visto eles lá no final do filme anterior. E assim, a cada novo dia, essa gangue vai encontrando pessoas ao longo do caminho deles, e vai torturando essas pessoas em nome do diabo. E toda essa premissa dos Jimmies é bizarra, é macabra, e assim, a gente vai desenrolar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, mas a gente também tem outro enredo que foi o meu favorito aí do filme, que é o enredo onde a gente vê o Dr. Ian Kelson fazendo ali uma amizade com o Sansão, que é o zumbi alfa, que a gente também conhece no filme anterior, e essa conexão dos dois é com certeza uma das coisas mais interessantes feitas aqui. Principalmente porque, num certo ponto, as duas aventuras, né, a do Jimmies e a do Ian, acabam colidindo, e essas duas aventuras que tinham tons diferentes ao longo do filme, acabam criando algo agridoce, macabro, bizarro e também muito performático. E falando desses dois tons que o filme tem, né, ao longo aí de 2 horas, e falando desses dois tons que o filme tem ao longo aí de 1h40, um desses tons é ali o do enredo dos Jimmies, que prometem caridade para as pessoas que eles cruzam, mas na verdade essa caridade é uma tortura brutal e super lenta, que me fez ficar enjoado e até cobrir os olhos. E eu geralmente sou muito forte para cena de gore, mas as cenas abordadas aqui nesse filme, gente, foram difíceis. Elas são muito pesadas, elas são muito densas, e eu prefiro ver uma cabeça sendo decapitada do que ver, por exemplo, uma facada numa artéria da perna, ou até mesmo arrancar pele de pessoas. Então, as coisas aqui são um pouco mais torturantes, e isso acaba se tornando algo muito mais brutal, porque quando é uma morte mais rápida, é muito mais de boa de ser vista do que uma tortura lenta. E aqui a diretora sabe fazer essa tortura lenta ser o mais torturante possível pra nós que estamos assistindo. Todas as cenas que ela cria aqui geram um incômodo, e ela não poupa a gente de ver a carnificina dos Jimmies, então ela aponta a câmera ali pros momentos mais impiedosos e sangrentos que ela poderia colocar nessa tela, e você com toda certeza vai ficar puto com os Jimmies, você vai sentir um ranço gigantesco deles, porque as coisas que eles fazem são revoltantes, são brutais. E olha, esse filme vai ficar marcado na minha cabeça, com toda certeza, por causa dessas cenas. E assim, eu com certeza preciso elogiar a performance do Jack O'Connell, que vive ali o líder dos Jimmies. Ele tá perfeito nesse papel, ele convence a gente de que o personagem dele acredita que o Satanás enviou o vírus da raiva pra livrar o mundo da imoralidade humana, que tava ali assolando todo mundo.
mundo e ele precisa eliminar esses humanos sobressalentes. Então é legal ver toda essa loucura na cabeça dele e ao mesmo tempo ver que o mundo tá infestado de zumbis, se eu posso assim dizer, mas esses zumbis nem são realmente a grande ameaça por trás de tudo. Na verdade, os próprios humanos, no caso os Jimmys, acabam se tornando mais mortais e brutais do que os próprios zumbis, que estão fazendo muito mais pelo instinto do que em si pela própria cabeça pensante deles. E aí, em contraponto a esse enredo que é super pesado, a gente tem o enredo do Dr. Ian Kelson, que é super leve e divertido. E o Ralph Fiennes, que é o nosso Lord Voldemort, né, é carismático demais e ainda consegue ter uma dinâmica muito boa com o Sansão, que é o zumbizinho ali que ele cria como um animal de estimação. Então isso cria alguns momentos tão bonitos e ao mesmo tempo toda a doideira que estava acontecendo ao redor acaba até ficando mais amena. E esses dois conseguem entregar até alívios cômicos ao longo da história. E a gente vai percebendo que os zumbis desse filme não são a real ameaça. Quem é a real ameaça é até os próprios humanos que estão ali meio que em meio a toda essa loucura. E o clímax desses dois enredos que acabam se juntando, como eu já mencionei pra vocês, é tocante, é impactante e é até um pouco imprevisível, por um lado. Não sei, vai depender muito da visão de vocês do filme. E assim, esse filme no geral fala muito sobre o bem contra o mal, sobre a ciência versus a religião. E por mais que ele seja um filme básico visualmente falando, porque os outros filmes dessa franquia conseguem ser um pouco mais aprofundados nesse rolê de visual, menos o segundo, né, mas o primeiro e o anterior, ainda assim ele encontra a beleza dele nos pequenos momentos. E também até na própria caracterização dos personagens e nas situações que ele cria. Então assim, esse é um filme menos cult que o anterior, ele é mais um blockbuster que funciona, mas ele é um blockbuster divertido, ele é um blockbuster certeiro, ele é um blockbuster bem ritmado, ele consegue ser até menos entediante que o anterior, não me cancelem por falar isso, mas o anterior era um pouco entediante. E ele ainda tem um final tão interessante que abre precedentes para um terceiro filme que vai ser o último dessa trilogia. E eu vou falar mais sobre esse final na parte com spoilers que vai começar agora, mas eu adorei Extermínio o Templo dos Ossos. Eu espero que o próximo filme se aprofunde mais nos outros países que a gente sabe que não estão com infecção, se aprofunde mais em todo o rolê envolvendo a infecção. Tem muito pra ser aprofundado no último filme, eu quero ver como que eles vão encerrar essa franquia. Vou falar um pouco mais sobre isso, né, nessa parte com spoilers, mas eu gostei do que eu vi aqui. Acho que vocês vão gostar também do filme, me conta se vão assistir nos cinemas ou se já assistiram, o que acharam dele. E fica aqui comigo se você já assistiu ou se você gosta de spoiler pra gente conversar um pouco mais sobre o desenrolar desse filme. E antes de continuar, deixa o like se ainda não deixou, se inscreve pra próximos conteúdos e clica no botão de hypar pra entregar esse vídeo pra mais pessoas. E vamos falar com spoilers a partir de agora. Bom, a primeira coisa que eu preciso comentar antes da gente falar, né, do filme ao todo, é que eu senti falta do Aaron Taylor Johnson, que interpretou o pai do Spike no filme anterior. Gente, ele tava procurando o filme dele no filme anterior, e aí nesse filme eles nem trazem essa busca dele pelo filho. Então eu senti um pouquinho de falta disso, eu acho que isso poderia ter acrescentado mais no filme e até colidido, sei lá, o caminho do filho com ele no final, né, desse primeiro filme. Seria interessante ver isso, mas eles realmente não se aprofundaram e espero que ele volte no último filme pra gente ter uma conclusão mais fechadinha dessa história. E o próprio Spike nesse segundo filme ficou mais apagado, diferente do primeiro, que ele tinha um protagonismo, né? Eu senti que esse novo filme deu muito mais o protagonismo pros Jimmys, principalmente pra Jimmy, interpretada pela Eric Elliman, que pra mim entregou uma performance muito interessante pra essa personagem. E também a gente ganhou um destaque pro Jimmy Crystal, vivido pelo Jack O'Connell. E enquanto a Jimmy, que era um contraponto perfeito pras loucuras do Jimmy Crystal e também pra calmaria e o medo do Spike, a gente tinha todo o enredo do Jimmy sendo um grande caos na vida dela e ela tava começando a se questionar muito sobre por que ela tava ali e se ela realmente deveria acreditar no que o Jimmy Crystal falava pra eles. Que na verdade eles estavam matando em nome do Satanás, que o Satanás que pedia isso e aquilo. Ou o velho Nick, né, como vocês quiserem chamar, mas é isso. Então eu gostei dessa questão que trouxeram sobre ela começar a questionar o que tava acontecendo ali, né, envolvendo o Jimmy Crystal. E aliás, eu adorei as cenas envolvendo os Jimmys, né, em quesito de eu ficar agonizado. Aquela primeira cena dos Jimmys levando uma facada na perna e morrendo ali, agonizando, e nenhum dos Jimmys ajudando. Mas eu acho que a cena mais pesada foi a do celeiro, dos Jimmys pegando aquele pessoal lá e arrancando a pele deles. Essa cena foi tenebrosa, acho que eu vou lembrar dessa cena até o ano acabar, porque assim, eu não sei pra vocês, mas o filme anterior não teve nenhuma dessas cenas marcantes, a não ser a do pirocudo correndo ali, maluco, e assim, a gente teve essa mesma cena nesse filme, então não teve uma cena tão marcante no primeiro, só que esse daqui teve muitas cenas marcantes por conta do gore, que foi bem pesado. Mas voltando a falar aqui da trama central do filme, a gente vê num ponto da história a Jimmy Inc. descobrindo que o Dr. Ian Kelson tá falando com o infectado, e ela fica...
opa, tem coisa aí. E quando ela vai falar com o Jimmy Crystal sobre isso, ela meio que acha que ele é o diabo e fala, olha, o velho Nick tá aqui próximo, a gente pode ir até ele pra resolver esse rolê envolvendo ali o Spike, porque o Spike deveria ter matado a garota que fugiu, não matou, o Jimmy Crystal queria que acabasse com ele, mas como a Jimin que tava construindo uma relação com o Spike, ela preferiu levar ele ali pro velho Nick e pro velho Nick decidir. O Jimmy Crystal, como eu falava que era o filho do velho Nick, ele decidiu ir na frente pra conversar com esse cara, né, que é o Dr. Ian, porque ele sabia que talvez ele não fosse, né, o velho Nick que ele via. E quando ele chega lá pra falar com o Dr. Ian, ele descobre que ele não é o Satanás. E o Jimmy Crystal percebe que se meteu numa furada e ele manda o Dr. Ian falar que sim, ele é o Satanás e os pupilos dele precisam acreditar nisso. Então, assim, ele meio que coage o Dr. Ian vai lá e obedece. E monta até um showzinho particular pros Jimmys, já a gente falar disso, porque antes eu quero falar de todos os testes de medicamentos que o Dr. Ian fez ao longo do filme e como isso é importante para a história dessa franquia, porque aqui a gente vê o Dr. Ian Kelson tentando encontrar ali uma forma de curar a infecção, e ele faz isso com o Sansão, com todo aquele medicamento que ele dá pro Sansão ao longo da história. E quanto mais ele percebe que o Sansão tá se tornando dependente desse medicamento e tá gostando, né, de tomar esse medicamento, ele começa a fazer experimentos com outros medicamentos e ele vai anotando tudo isso e vai percebendo que ele não tem que tratar só aspectos físicos, mas ele também tem que tratar aspectos psicológicos da infecção. Então o Kelson criou ali tipo um coquetel de medicamentos antipsicóticos, deu pro Sansão, e quando o Sansão tomou isso e voltou ali pro trem abandonado, que foi o trem onde ele se transformou, ele voltou pras memórias dele de infância, e ele até falou, gente, tipo assim, o Dr. Ian Kelson encontrou uma espécie de cura pro vírus da raiva. Tanto que nessa cena em específico, quando ele fala, os próprios zumbis ao redor ficam, opa, o que tá rolando aqui? Você não era o nosso alfa? E aí todos eles começam a atacar o Sansão, mas por ele ser pirocudo, ele vence, sai dessa situação vivo. E é muito doido pensar que o Ian um pouco antes ia matar o Sansão, mas ele acabou também falando uma palavra e o Ian percebeu que o que ele tava fazendo, o tratamento que ele tava fazendo, as conversas que os dois estavam tendo, estavam surgindo efeito, estavam funcionando de alguma maneira. Então, o Sansão é um experimento que deu certo. Mas agora vamos voltar a falar dos satanistas que foram até o Kelson, né, pra meio que conversar com o velho Nick. E o Dr. Ian Kelson até montou ali um show de pirotecnia com direito à música do Iron Maiden, com fogo saindo ali por um troço que ele tava usando nas mãos, e até ali uma cruz ao contrário. Tudo pra convencer esses jovens de que ele realmente era o capiroto tinhoso. E eu adorei essa cena, porque ela foi tão maluca, tão exagerada e tão esquisita, porque, gente, o Kelson realmente se dedicou pra fazer essa cena, que eu até dei um leve sorriso nesse momento. Daí o Jimmy Crystal acabou ordenando que o Ian instruísse os pupilos dele, né, os Jimmys, a aumentarem o número de seguidores e continuarem a missão cruel deles de matar as pessoas. Só que o Ian percebeu que um dos Jimmys era, na verdade, o Spike, que ele conheceu lá no filme anterior, e ele decidiu acabar com toda essa palhaçada que o Jimmy Crystal tava fazendo. Ele colocou ali na cabeça dos Jimmys que o Crystal, na verdade, não era filho do velho Nick, e o Crystal refutou isso, revelando que o Kelson não era o Satanás, mas apenas um velhote ali que vivia na floresta no templo dos ossos dele. E aí os Jimmys ficaram totalmente confusos com isso. E pro Jimmy Crystal confirmar o que ele tava falando, ele esfaqueou o Ian na barriga. Só que a Jimmy Inc já não gostava muito do Jimmy Crystal, então ela foi ali atacar ele, mas antes de atacar ele, ela matou os Jimmys restantes que estavam ali mais leais ao Jimmy Crystal do que a ela, e só ela e o Spike ficaram vivos. E quando o Jimmy Crystal ia atacar ela, o Spike foi lá e esfaqueou o Jimmy Crystal. E, gente, eu dei uma salva de palmas pro Spike. Finalmente, menino, você fez alguma coisa. Finalmente você parou de ser cagão. Gente, era só ter dado uma facada no Jimmy Crystal a qualquer momento que pronto, acabava com toda essa loucura desse maluco. E eu adorei também a Jimin Inc ter colocado o Jimmy Crystal crucificado naquela cruz, ao contrário, porque foi poético, foi muito poético. Não queria tanto ser o filho do capiroto, agora é o filho do capiroto, querido. E o filme então se finaliza com o Spike e com a Kelly, que é o nome real, né, da Jimin, indo embora ali juntos, enquanto o Sansão acaba aparecendo, agradece ali o Dr. Ian que tá morrendo pelo tratamento que permitiu que ele voltasse a ter controle do próprio corpo. E o Jimmy Crystal, que tá crucificado de cabeça pra baixo, acaba tendo um encontro caloroso com o nosso Sansão, que ele vê ali que é o diabo na frente dele. E realmente, né, o Sansão tem uma carinha de diabo, ele podia até ser o Hellboy em algum dia. E eu não sei se vocês entenderam o que aconteceu em relação ao Jimmy Crystal nessa cena, mas um pouco antes, eu não sei se vocês perceberam, mas o Kelson meio que jogou remédio ali pro Jimmy Crystal aspirar. Esse remédio muito provavelmente era antipsicóticos que estavam controlando o problema na cabeça dele, porque sim, ele é problemático, sim, ele tem algum transtorno ali. E aí esse remédio foi passando efeito, e por isso que ele falava que ele viu o diabo na frente dele, porque ele poderia realmente ter visto.
porque ele tava ali meio que sem tratamento psicológico. Então ele vê o diabo no Sansão porque o remédio tava passando o efeito. E eu acho que ficou muito claro que essa cena final, né, o Jimmy Crystal foi de vala. Graças a Deus, porque merecia, maluco. E a última cena do filme foi a cereja do bolo de tudo isso, porque a gente vê o Jim, o personagem do Cillian Murphy, aparecendo de novo. A gente viu ele pela última vez lá no final do primeiro Extermínio. E agora ele tá aparentemente vivendo uma boa vida com a filha dele, numa colina. E os dois ouviram um barulho ali do lado de fora da casa deles e foram investigar e viram o Spike e a Kelly correndo ali de zumbis. E assim, eles partem pra ajudar esses dois e o filme se finaliza nesse ponto. Não é um final tão magnífico, mas é um final tão melhor do que o do filme anterior, que foi o dos Jimmy sendo introduzidos. Gente, esse final me deu uma esperança de que vão encerrar a franquia com chave de ouro. Então assim, amei esse final. Foi um final agradável, agridoce, bom, divertido, com uma morte boa. Gostei demais de tudo que eu vi. Só fiquei chateado com o Kelso morrendo, ele merecia viver. Tudo bem que ele já tava doente e tava morrendo, né? E os remédios dele estavam acabando, mas... ai, poderia ter morrido de uma outra maneira. E assim, o que eu espero do último filme é que o Cillian Murphy seja o protagonista e que a gente desenvolva um pouco melhor sobre a cura. Até porque o Dr. Ian encontrou ali meio que uma cura. E o Sansão é a prova viva disso. E mesmo com a morte dele, ele documentou todos os experimentos e tá dentro daquele bunker dele. Então eu espero que o Sansão, que agora tá meio que inteligente novamente, ele integra o elenco de protagonistas e ele seja o responsável por levar todos os sobreviventes, no caso ali o timinho do Cillian Murphy, do Jim, o Spike e a Kelly, pra encontrar ali os dados dessa cura e eles sintetizarem essa cura pra curar talvez as pessoas. E claro, eu quero também muito que eles abordem mais sobre os outros países que estão ali vivendo a vida normalmente, aparentemente, porque a gente vê o personagem lá do carinha de Young Royals aparecer no filme anterior, que ele é um militar, e ele fala sobre eles estarem vivendo a vida normalmente no continente, e eu fico tipo, gente, isso ficou jogado no ar, eu espero que tragam uma resolução sobre isso. Porque pra mim isso ainda é um mistério, o que tá acontecendo no continente, por que eles não destruíram a Europa, não jogaram uma bomba para destruir tudo. Então, sei lá, tenho muitas questões sobre isso. Mas é isso que eu espero do próximo filme. Desenvolva a cura, fale um pouco mais do continente e crie uma história aí de jornada legal. Mas me contem o que vocês esperam pro terceiro, o que vocês acharam desse segundo, gostaram do final, ficaram tensos com os Jimmys, coloca tudo nos comentários. Clica no botão de hype se ainda não clicou, like também é importante. Comentários sempre importantes, então comentem. Eu fico por aqui, grande beijo e tchau.